Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o TSE retomou o julgamento que pode cassar os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. O placar está em 3-1 a favor da inelegibilidade do ex-presidente. O julgamento vai ser retomado amanhã. Na saúde, um levantamento que foi divulgado hoje mostra um dado preocupante. O número de jovens entre 18 e 24 anos com obesidade no Brasil aumentou 90% em um ano. E no mundo da música, uma boa notícia. A cantora Madonna recebeu alta do hospital e já está em casa. A rainha do pop estava na UTI por causa de uma infecção bacteriana e, segundo o site TMZ, Madonna ignorou por um mês uma febre persistente porque estava focada nos ensaios da turnê em comemoração aos 40 anos de carreira. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que você ouviu na edição da manhã do Panorama CBN de hoje. Eu estou me referindo ao julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da ação que pode tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da cena política por 8 anos. Já adianto para você que o julgamento não acabou hoje, como previsto. Ele foi suspenso e vai ser retomado amanhã, mais conhecida como sexta-feira. E o placar está em 3-1 para tornar Bolsonaro inelegível. Faltam os votos de 3 ministros. Só relembrando essa história para você, caso você esteja chegando agora, o ex-presidente Bolsonaro ele é suspeito de abuso de poder político por usar o cargo e a estrutura do Palácio Presidencial em ano eleitoral para questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e espalhar mentiras sobre o assunto. Ele fez esse ataque ao sistema eleitoral brasileiro no ano passado durante uma reunião com embaixadores. E eu acabei de contar aqui para você que o placar do julgamento está em 3-1, né? E agora eu vou contar para você como é que foram os votos dos 3 ministros que votaram hoje. Lembrando que no começo da semana, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para tornar o ex-presidente inelegível por 8 anos. Hoje, o ministro Raul Araújo foi o primeiro a votar e ele abriu uma divergência, ou seja, votou para não tornar Bolsonaro inelegível. De forma geral, o ministro, durante o voto, saiu em defesa da liberdade de expressão, porque para ele não houve gravidade no discurso adotado por Bolsonaro naquela reunião com os embaixadores em que ele atacou o sistema eleitoral. No entanto, sob a justificativa de minimizar a desinformação das campanhas, tampouco pode o poder público restringir indevidamente a liberdade de expressão em sua esfera individual, coibindo canais que existem para difundir os pensamentos e opiniões. Ao passo que a desinformação eleitoral tem de ser repelida, a atuação estatal deve estar balizada no respeito à liberdade de expressão. Com esse voto, o julgamento ficou empatado em 1-1. Depois, o ministro Floriano de Azevedo Marques foi o segundo a votar. Ele acompanhou o relator do caso e votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Durante o voto, ele rebateu os argumentos do ministro Raul Araújo e disse que Bolsonaro agiu de forma anormal, imoral e grave e que isso já configura abuso de poder político. Ele também destacou o caráter eleitoral da reunião com embaixadores e disse que houve uma quebra na postura presidencial. O ministro disse que Bolsonaro conspirou contra a imagem da República diante de uma plateia internacional. O que de mais grave pode existir que acusar, buscando repercussão internacional, 3 ministros da mais alta corte de serem as seclas de terroristas e criminosos? O que pode ser mais grave do que achincalhar perante representantes estrangeiros o regime democrático dizendo que um dos seus pilares, as eleições livres, são forjadas e ardilosamente manipuladas? O que de mais grave e abusivo pode existir no comportamento de um homem público colocar os seus interesses eleitorais acima do dever maior de chefe de Estado de respeitar a imagem e os símbolos da República?
O que haveria de mais abusivo que amesquinhar a nação, apresentando-a como uma republiqueta bananeira que tenta vender suas crendices eleitorais ludistas ou, pior, fazer vingar outros objetivos inconfessáveis? Antes do voto do ministro Floriano, o outro ministro, Raul Araújo, diz que na avaliação dele, a reunião de Bolsonaro com os embaixadores não produziu um impacto danoso às eleições, porque a Justiça Eleitoral agiu corretamente e o eleitor compareceu às urnas. E aí, o ministro Floriano aproveitou a leitura do voto dele para rebater essa tese do colega. Ele deu um exemplo bem didático em que ele quis dizer que não há outro caminho que não seja censurar a atitude do ex-presidente. Ouve a explicação do ministro. E aí tomo a liberdade de fazer um diálogo com o ministro Raul, porque toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos, porque até por ação da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e de desvio. Senão, seria como que premiar quem pratica uma conduta ilícita pela eficiência de quem coíbe os efeitos dessa ilicitude. O ministro Floriano também explicou os limites da liberdade de expressão para os servidores públicos. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Com isso, o julgamento ficou em 2-1. Depois, foi a vez do ministro André Ramos Tavares votar. Ele também entendeu que os fatos que aconteceram durante a reunião foram graves e que a tática de propagar mentiras sobre as urnas não foi um ato isolado. O ministro votou então para condenar Bolsonaro. Com isso, o placar ficou em 3-1. A sessão do TSE foi mais longa do que se esperava e por isso precisou ser suspensa hoje. Só que ela vai ser retomada amanhã com os votos dos ministros Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Basta um voto para formar maioria pela inelegibilidade do ex-presidente. Enquanto isso, os advogados de Bolsonaro já admitem uma derrota no tribunal e já preparam os recursos para recorrerem no próprio TSE e também no Supremo Tribunal Federal. E hoje também teve mais uma sessão da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje foram ouvidos os bolsonaristas que armaram uma bomba no aeroporto de Brasília às vésperas do Natal no ano passado. No depoimento, Alan Diego dos Santos, que foi convocado a depor, disse que colocou a bomba no caminhão-tanque de combustível perto do aeroporto porque estava sendo ameaçado. Ele disse que a ameaça partiu da extrema-direita, mas não disse quem. Segundo o condenado, ele fez isso para proteger a família. Eu sozinho, já estava sozinho aqui em Brasília. Se a pessoa mostrou para mim o material e que ia fazer, como que eu ia sair depois de ser ameaçado? Uma coisa, eu poderia não querer levar o artefato e eles sumir comigo e me matar, porque tentaram, mas eu não preciso falar, porque eu já falei nas outras questões, não está nesse depoimento. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua família? Tem medo. Ele disse que depois que colocou a bomba, acionou a polícia.
Alan Diego, ele é de Comodoro, no Mato Grosso. Ele também disse que se arrepende de ter ido para Brasília. No depoimento, ele disse que aproveitou a caravana para conhecer a capital federal. Só que essa versão aí entra em conflito com o depoimento dele à Polícia Civil, no qual ele diz que foi para Brasília, junto com colegas, para manifestar contra as eleições e receber o código-fonte das urnas eletrônicas. E ele foi perguntado na CPI o que é um código-fonte. Ouve só o que ele respondeu. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... Isso é debochado mesmo, né? Agora eu vou falar sobre o presidente Lula porque ele deu uma declaração polêmica hoje. Ele voltou a defender o regime autoritário da Venezuela e criticou os países que interferem na política interna do país vizinho. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele saiu em defesa do presidente Nicolás Maduro e disse que, para vencê-lo, é preciso derrotá-lo nas urnas. E aí, o presidente resolveu relativizar o conceito de democracia. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Que fique bem claro para você, o conceito de democracia na ciência política é um só. A democracia permite eleições livres, limpas e igualitárias, ou seja, em uma democracia, o povo tem o direito de escolher o candidato que quiser para ser eleito presidente. Além disso, todas as instituições, como o judiciário, também devem ser livres e independentes e não podem ter interferências de outros poderes, o que não acontece na Venezuela. Lembro você que, em maio, Lula recebeu o presidente Maduro no Palácio do Planalto e ele definiu o encontro como histórico e chamou de narrativas as acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático. Inclusive, o presidente do Chile, que também é de esquerda, criticou essa fala de Lula e disse que sim, a Venezuela é um país antidemocrático. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. Os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece o financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais como no site bv.com.br ou também siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, hoje foi divulgada uma pesquisa sobre a saúde do brasileiro e os dados são péssimos. O levantamento mostra que o número de jovens entre 18 e 24 anos com obesidade no Brasil aumentou 90% em um ano. Em 2022, 9% da população dessa faixa etária era obesa e neste ano o percentual subiu para 17%. Esses dados que eu contei para você fazem parte da pesquisa Covitel, desenvolvida pela Vital Strategies e que foi divulgada nesta quinta-feira. E a obesidade e o sobrepeso também cresceram em outras faixas etárias. No ano passado, 52,6% da população estavam com excesso de peso, enquanto neste ano a porcentagem subiu para 56,8%. O levantamento também mostra que menos da metade da população consome frutas, verduras ou legumes com a frequência recomendada. E apenas 31% dos brasileiros praticam pelo menos 1h30 de atividade física por semana.
Mas a situação ela é mais alarmante entre a população mais jovem, de 18 e 24 anos. O grupo é o que menos come frutas, verduras e legumes. Por outro lado, esse é o grupo que mais consome refrigerantes ou sucos artificiais e também passa mais tempo usando telas. 76% deles passam 3 ou mais horas por dia, além do tempo gasto trabalhando ou estudando com o celular ou com o computador. Sobre esse levantamento, a nossa reportagem conversou com Luciana Vasconcelos Sardinha, que é uma das coordenadoras do Covitel. Ela disse que é necessária a implementação de políticas públicas como estratégia para que as pessoas possam ter acesso à qualidade de vida. A gente precisa pôr na mesa várias áreas para que possa trabalhar. Então, eu tenho que ter educação, a criança desde pequena está aprendendo qual é a melhor alimentação. Ter uma estrutura assim na escola, né? Porque a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que mostra que muitas escolas não têm os equipamentos, não tem uma quadra funcionando, não tem uma bola para jogar. Então, eu preciso da educação, eu preciso das pessoas terem um trabalho adequado, uma mobilidade urbana adequada. Então, não é só uma responsabilidade individual. Você também tem que ter um arcabouço política pública que te proporcione, né, uma melhor qualidade de vida. Importante reforçar aqui para você que a combinação da dieta inadequada com o sedentarismo também impacta em outros índices. Ela é uma bomba relógio. Ao todo, 26,6% dos brasileiros disseram que são hipertensos e 10,3% têm diabetes. Em relação ao tabagismo, a porcentagem de fumantes é de 11,8%, enquanto 22,1% dos entrevistados disseram que fizeram uso abusivo do álcool nos 30 dias que antecederam as entrevistas. Sobre a saúde mental, 12,75% dos brasileiros já receberam o diagnóstico de depressão e quase 27% já tiveram ansiedade. Na economia, o Conselho Monetário Nacional decidiu hoje mudar o regime de metas de inflação no Brasil. Agora, essa meta vai ser contínua a partir de 2025, ou seja, agora a meta não vai ser mais definida para cada ano como funciona hoje. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a meta será definida para um horizonte relevante sem um calendário fixo. Então, por exemplo, ela poderá ser alterada mês a mês, mas os detalhes ainda não foram divulgados. Esse é o mesmo sistema que é usado pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. E essa mudança na meta é importante porque esse é um dos instrumentos usados pelo Banco Central brasileiro para fixar a taxa básica de juros. E como é que funciona essa relação entre taxa de juros e meta? Então, vou explicar aqui para você. No fim de cada ano, o Banco Central faz um cálculo e define que o país só vai poder ter uma inflação X no ano seguinte. E até o final daquele ano, o Brasil precisa cumprir essa meta que foi estabelecida. E se por acaso no meio do caminho o Banco Central verificar que o país não vai conseguir cumprir a meta, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros para tentar equilibrar a inflação e trazer o Brasil para dentro da meta novamente. O objetivo da mudança no sistema de meta atual, segundo o ministro Haddad, é adequar a outros países, porque segundo ele, somente 2 no mundo usam essa meta igual ao Brasil. E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje, porque tinha uma expectativa de como é que seria essa reunião aí do Conselho. E hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,46% aos 118.382 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,01%, cotado a R$ 4,847. Já o euro encerrou o dia em baixa de 0,454, cotado a R$ 5,268. No noticiário internacional, eu tenho muitas informações aqui para contar para você. E eu vou começar pela Rússia, porque o chefe do grupo Wagner negou hoje a assinatura de um contrato que foi proposto pela Rússia para que os mercenários da milícia fizessem parte do Ministério da Defesa. Com isso, os paramilitares não vão mais lutar na guerra na Ucrânia.
Relembro você que no sábado, integrantes do grupo Wagner iniciaram uma rebelião contra a parte do governo de Moscou. O motim foi encerrado na noite do mesmo dia, com um acordo entre o Kremlin e o chefe da milícia. Ainda falando sobre Europa, vamos para a França, porque a Procuradoria de Paris pediu hoje a prisão do policial que atirou contra um adolescente que furou uma blitz nos arredores da capital francesa. O menor de 17 anos de origem africana morreu e essa ação policial foi condenada por autoridades, políticos e celebridades. Esse caso até gerou uma onda de protestos no país. Segundo o Ministério do Interior da França, pelo menos 150 pessoas foram presas e 150 policiais ficaram feridos. E da França, vamos para os Estados Unidos, porque por lá a Suprema Corte do país declarou inconstitucionais as ações afirmativas usadas por universidades americanas para aumentar o número de alunos negros e hispânicos, entre outros grupos de estudantes pouco representados. Os juízes decidiram a favor de um grupo chamado Students for Fair Admissions, que foi fundado pelo ativista conservador Edward Blum. Os programas mais notórios são das universidades de Harvard e da Carolina do Norte. E os críticos argumentam que os critérios raciais são discriminatórios. Nos Estados Unidos, só para você entender melhor, não havia cotas como em universidades brasileiras, mas sim um sistema que considerava que raça era um critério para um aluno ser convocado para a matrícula. Em 1978, a Suprema Corte havia decidido que as universidades não poderiam criar um sistema de cotas, mas sim poderiam usar a raça como critério nas seleções. No esporte, crise no Engenhão porque aconteceu o que o torcedor do Botafogo mais temia. O técnico português Luiz Castro está de saída do time. Ele aceitou a proposta milionária do Al Nassr, que é clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como o principal estrela. E ele vai deixar o glorioso que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Nessa noite, o treinador vai fazer o jogo de despedida do Botafogo e a partida é válida pela Copa Sul-Americana. E o técnico ele vai deixar saudades, porque vai deixar o Botafogo com uma campanha histórica, com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas. Nos jogos sob o comando do treinador foram 115 gols marcados e 71 sofridos. O português chegou ao Brasil em abril de 2022, quando ele resolveu deixar o comando de um time no Catar. E ele foi uma aposta pessoal de John Textor, assim que ele assumiu o controle do futebol do clube. Agora, o Botafogo tem 2 nomes preferenciais para atacar no mercado. Também português Bruno Lage, que recentemente esteve na mira do Atlético Mineiro, e Rogério Ceni, ex-treinador do São Paulo. Os 2 estão livres nesse momento. E eu vou encerrar o episódio de hoje novamente com a senhorita Madonna, porque a rainha do pop recebeu alta do hospital e já está em casa em Nova York. A cantora chegou a ficar internada na UTI por causa de uma infecção bacteriana bem séria. Segundo o TMZ, Madonna, que tem 64 anos, enfrentou febre baixa durante um mês antes de ser internada no sábado, mas ela ignorou os sintomas e nunca procurou um médico até desmaiar em casa em Nova York, nos Estados Unidos, no sábado passado. Ela foi levada às pressas para um hospital da cidade e chegou até ser entubada. Ela ignorou os sintomas porque ela estava focada nos ensaios da Celebration Tour, que é uma turnê comemorativa dos 40 anos de carreira dela, mas que agora foi adiada até ela se recuperar. Segundo o TMZ, que é um site de fofocas super conceituado nos Estados Unidos, os médicos que trataram da cantora disseram que a febre foi um sinal da infecção que piorou porque não foi tratada. Agora, a família de Madonna está preocupada por causa das ordens médicas e a decisão de começar a turnê mundial, já que ela precisa descansar e se recuperar.
Madonna tem 43 datas marcadas no mundo inteiro. E é com a música Girl Gone Wild, porque Madonna foi totalmente maluca de ignorar a saúde, né? Porque se o corpo manda algum sinal, você precisa parar, respeitar e ir ao médico. E não foi isso que ela fez e acabou resultando no que ela mais temia, que foi o adiamento da turnê de 40 anos da cantora. Mas em breve, quando ela se recuperar, a turnê vai ter uma nova data de lançamento. Então é com essa música aí que representa a Dona Madonna que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.